Oi, boa noite. Estou de novo aqui para mais uma transmissão e hoje estou até com medo. Porque eu tô com medo. Porque falar dessa mulher esqueleto não é fácil, não vai ser fácil hoje também. Então, para quem não me conhece, eu sou Duda. Esse é o espaço do Clube do Livro, que faz parte de um projeto que eu tenho que chama Liga das Heroínas. A Liga das Heroínas é uma proposta de encontros de mulheres e dentro do Clube do Livro a proposta é que a gente possa falar sobre histórias, contos e mitos que proporcionem uma reflexão e um processo de crescimento e desenvolvimento para as mulheres. A gente começou fazendo o Clube do Livro usando o livro Mulheres que Correm com Lobos. Já tem um tempinho que a gente está fazendo isso, desde o final do ano passado. E hoje nós vamos falar do capítulo 5. É isso mesmo, Duda? É isso mesmo, capítulo 5, que se chama A Caçada, quando o coração é um caçador solitário. Eu não vou falar do capítulo todo hoje. Eu vou falar apenas de uma parte, mais precisamente da parte que vai da página 168 até a página 191. Para começar, eu preciso dizer o seguinte. Hoje eu enrolei muito para conseguir começar a me debruçar sobre essa história. Eu já li essa história, eu já fiz um encontro presencial de mulheres falando sobre essa história há muitos anos atrás, assim, tipo uma vida passada. E isso tá tudo anotadinho aqui no meu antigo livro, só que hoje eu tava uma coisa assim, meu Deus, não tô conseguindo, não tá fluindo, não tô conseguindo pensar, não tô conseguindo ler, não tô conseguindo estudar, não tô conseguindo... E aí eu falei, mas não, peraí, eu tenho que fazer, é meu compromisso, é o que eu quero, eu realmente quero fazer esse trabalho, então eu vou me forçar a me debruçar sobre a história. E aí eu fui lendo, e a história começou a falar sobre coisas muito difíceis para mim nesse momento. E aí eu consegui perceber que a minha enrolação para mexer com essa história, ela está diretamente ligada à minha dificuldade neste momento de lidar com o conteúdo que essa história traz. E aí eu tinha pelo menos, né, duas opções nesse momento. Eu acho que tinha até outras, mas tinham duas opções. Ou eu fechava a história, o livro, a história, e falava, gente, hoje não dá, não consegui, não deu. Três opções, vai. Ou eu chegava aqui e tentava falar um monte de coisas, parecendo que eu sou realmente uma pessoa muito entendida do assunto. E, enfim, falava, né? Do ponto de vista da psicóloga, vestia aqui a persona mesmo da psicóloga e falava as coisas assim, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Porque, obviamente, isso é possível, né? Afinal de contas, eu estudei para isso, então eu tenho conteúdo realmente para poder passar. Ou eu podia chegar aqui e dizer que, além de psicóloga, além de terapeuta, além de arte-terapeuta, além de artista, eu também sou uma pessoa que eu também tenho os meus nós pelas costas. E se eu não puder revelar isso nesse espaço, que para mim é um espaço de encontro, é um espaço de acolhimento, é um espaço de troca, é um espaço de parcerias, onde mais eu poderia falar sobre isso e revelar isso. E aí, inspirada por uma amiga que se chama Naila,
que escreveu hoje justamente sobre isso, sobre dentro do universo do empreendedorismo, né? Ela falou bastante sobre essa coisa da gente falar só sobre a parte boa, sobre a parte fácil, sobre as coisas incríveis, sobre como a gente é fodástica e faz e acontece. E ela falava assim da necessidade e da importância de falar sobre as dificuldades e os problemas e as pisadas na bola. Então, assim, inspirada por essa fala, eu vim aqui para dizer que nós que somos pessoas que trabalhamos com outras pessoas e que cuidamos de outras pessoas, eu gosto de dizer, assim, naquela tipo de brincadeira que tem um fundo de verdade, de que nós somos as pessoas que mais precisamos estar nesse lugar, porque os nossos clientes, os nossos pacientes, as pessoas que vêm e fazem trabalhos com a gente, elas vêm e elas voltam para as vidas delas e elas vão seguir os seus caminhos e vão fazer as coisas que elas têm que fazer. E eu, né, sou aquela pessoa que fico e que volto para esse conteúdo e volto para esse assunto para ler de novo, para ouvir de novo, para escutar de novo, até que eu tenha que falar novamente para uma outra pessoa e me dar conta que na hora que eu falo para uma outra pessoa, eu no fundo estou falando aquilo para mim mesma. E isso não significa que eu seja uma pessoa empacada na vida, porque eu estou repetindo e revendo e refazendo. E isso significa que sim, essa é a minha profissão, que eu amo, que eu gosto, que eu faço com muito amor. E essa também é uma forma de levar a vida com essa atenção ao movimento psíquico que acontece em mim. E aí, voltando, né, para a história, hoje, nesse momento, eu percebo o quanto eu sou essa pessoa que está precisando se perguntar, se fazer essas questões, né, e fazer as questões que eu vou trazer aqui para o nosso encontro. Então, a história de hoje é a história da mulher esqueleto, que fala sobre encarar a natureza da vida, morte e vida, do amor, mas que é a natureza da vida, morte e vida de tudo que acontece na vida, de todos os ciclos que precisam e que se repetem, e que tem que acontecer e que sempre se repetem. E aí eu vou começar pegando uma citação aqui da página 190, vou continuar abrindo a parte onde eu vou comentar algumas coisas a respeito do livro, falando sobre essas perguntas, esses questionamentos que a autora, a Clarissa, ela traz na página 190. Tudo bem até aqui? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Eu sei que a internet tem um delay, então demora um pouquinho para as respostas aparecerem, mas se tiver alguém aí, por favor, me dá um alô, me fala se está tudo certinho, se está escutando, como é que estão as coisas, tá? Então, vamos lá. As perguntas mais difíceis do mundo, pelo menos para mim nesse momento, são, e é isso que eu quero que a gente traga para a nossa consciência agora. Quando estivermos voltando, quando estivermos soltando essa natureza, então ela vai falar sobre a natureza da vida, morte e vida, desse processo cíclico. Então ela vai falar o seguinte: quando estivermos soltando essa natureza, seria bom que cantássemos algo mais ou menos assim. Como ela fala do pescador que canta enquanto ele vai retirando os fios que prendem a mulher esqueleto, né? Desembaraçando a mulher esqueleto. Então, a pergunta é: ao que eu preciso dar mais morte hoje para gerar mais vida? O que eu sei que precisa morrer
mas hesito em permitir que isso ocorra. O que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Qual é a não beleza que eu temo? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? O que deveria morrer hoje? O que deveria viver? Qual vida tenho medo de dar à luz? E se não for agora, quando? Aí eu posso fechar o livro e ir embora, né? Porque eu não tenho resposta para nenhuma dessas perguntas nesse momento da minha vida. Embora no fundo eu tenha as respostas, mas eu não tô querendo ouvir, escutar, perceber, olhar, porque é difícil mesmo, não são coisas muito fáceis de se fazer. E eu estou aqui abrindo meu coração para vocês e falando todas essas coisas. Então vamos agora trazer um pouco mais de discernimento, né, para as coisas e falar um pouco sobre o que a autora fala. Eu vou bem seguir um pouco o livro agora. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aqui. Então, eu vou falar desses 3 primeiros tópicos, porque ela fala aqui no livro que existem 7 tarefas que a gente tem que cumprir para poder conseguir encontrar com esse amor, né? Conseguir se apaziguar com o amor. E aí, ela fala dessas 7 tarefas que eu tenho aqui anotadinhas, bonitinho, nesse meu outro livro. Que são... E hoje eu vou falar sobre a descoberta do outro como um tesouro, a caça e tentativa de ocultação, esperança e receio, e o desenredar e descobrir aspectos da vida, morte e vida do relacionamento. Então, são essas 3 partezinhas que a gente vai comentar. Vou tentar. Então, aqui no começo do capítulo, o que ela vai chamar a atenção logo de cara é sobre a natureza da morte e vida, vida, morte e vida, como um ciclo que envolve animação, desenvolvimento, declínio e morte, mas que depois sempre é seguido de uma nova reanimação. E aí tem uma parte aqui dessa introdução do capítulo, antes dela contar a história, em que ela fala assim: a mulher esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. Nas histórias do norte, o amor não é um encontro romântico entre 2 amantes. E é aqui que a gente pode se equivocar na hora que a gente lê essa história. As histórias das regiões próximas ao polo descrevem o amor como união entre 2 seres, cuja força reunida permite a um deles ou a ambos a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino como uma dança com a vida e com a morte. Então, esse pedacinho me lembrou um conceito junguiano muito importante que ele busca da alquimia, e que é um conceito difícil de falar o nome porque é difícil. Tem umas pessoas que falam que é coniúncios, tem umas pessoas que falam que é coniunciones, e é um conceito que fala dessa união dos opostos, dessa integração. A coniúncio, a imagem da coniúncio, que é o termo em latim para unificação ou união, é uma das que Jung retirou dos escritos da alquimia na Idade Média. E aí ela fala que a coniúncios é a união de homem e mulher encontrada tanto no imagístico do incesto da realeza quanto na imagem do hermafrodita. Essa aqui é uma descrição muito complexa. Eu vou pegar do dicionário menorzinho aqui, que é mais fácil. Então, literalmente, o termo conjunção é usado na alquimia para indicar a composição química
psicologicamente indica a união dos opostos e o surgimento de novas possibilidades. Então eu acho, do meu ponto de vista, que o que ela está falando aqui é que quando a gente se permite entrar de modo inteiro e íntegro numa relação em que a gente não está romantizando, a gente não está achando que está encontrando o nosso príncipe encantado, a gente abre a possibilidade, a gente abre as portas da possibilidade do crescimento e do desenvolvimento enquanto pessoa para os dois, para as duas pessoas que estão envolvidas. E aí, novamente, vem a questão que é sempre uma questão importante, que é a maneira como a gente olha a história. Então, a gente olha a história do ponto de vista de que tudo isso faz parte do nosso psiquismo, e aí, na história da mulher esqueleto, o pescador e a mulher esqueleto vão fazer parte do nosso inconsciente. Ou a gente olha a história do ponto de vista de que o pescador e a mulher esqueleto são um casal, e que esse encontro desse casal vai permitir que ambos saiam desse encontro mais despertos. Faz sentido isso que eu tô falando? Hoje eu tô doida, viu, gente? Hoje eu tô mais doida do que doida, porque hoje eu tô aqui realmente falando das coisas que estão sendo bastante difíceis para mim nesse momento da vida. Então, por favor, me ajudem aí. Então, a história da mulher esqueleto, grosso modo, né, falando assim, contando ela rapidamente, um pai desaprovou algo que uma filha fez e a jogou no rio. E a carne dela foi comida e ela virou uma mulher esqueleto, que estava submersa na água. Muitos tempos se passaram, e um dia um pescador que estava meio desavisado, porque não sabia que aquele lugar era considerado um lugar mal assombrado, foi lá e colocou a sua vara no gelo para pescar. Lembrando que a história ela tem uma origem inuí, que é dos povos das regiões bem frias, tipo esquimós, né, que pescam quando abrem aquele buraquinho no gelo. E aí ele jogou a vara, e nesse momento ele então fisgou o esqueleto dessa mulher pela costela. E aí dava pra gente fazer várias associações com todos esses detalhes da história, mas que aqui não cabe, a gente não tem espaço para falar sobre tudo isso. E aí ele então começa a fantasiar a respeito do que grande peixe foi esse que ele fisgou, porque tanto ela lutava para não ser fisgada, e aí se emaranhava cada vez mais nesse fio de seda de que era feito o anzol, né, a vara e o anzol. Tanto ele tentava então puxá-la para cima, e ele ia fantasiando que era um peixe enorme, que ia alimentar muitas pessoas, que ia durar por muito tempo, e enfim, todas as elucubrações que ele fazia antes mesmo de ver o que é que ele tinha fisgado. E aí, quando ele puxa esse suposto peixe e que ele vê que é um crânio, ele se desespera e sai correndo. Só que a mulher esqueleto já está emaranhada no fio e ele não percebe, mas ele sai puxando a vara e ela sai, então, sendo arrastada. E aí ele sai correndo, desesperado, e ela sendo arrastada, e ele, sem perceber, ele entra, então, dentro do seu... Eu vou chamar de iglu porque tá difícil eu falar esse nome que é aqui o negócio. E aí, sem luz, não percebe que ela, então, acaba lá dentro junto com ele. Quando ele vai, então, acender um fogo, ele começa a ver que essa alçada não é assim tão apavorante, nem tão terrível, e ele começa a cuidar, a arrumar e a
desembaraçar a ossada desse fio onde ela estava presa. Neste processo do percurso, ela começa então a comer, porque acha um alimento pelo caminho. Quando ele dorme, ele a cobre com, né, depois que ele desembaraça, ele cobre a ossada com peles, e aí ele dorme, e nesse sono, ele tem um sono que é um sono agitado e que faz ele sofrer. E aí ele chora, caem lágrimas, e ela bebe essas lágrimas e aí vai criando o corpo. Até que ela entra no cobertor onde ele está, e aí eles fazem esse encontro amoroso, e quando eles acordam, então eles viram esse casal. Eu acho fantástico quando eu vou escutando a história e fazendo associações com os símbolos da história, mas nem sempre eu consigo trazer todas essas associações aqui nesse espaço do clube, porque acaba que é um espaço de pouco tempo, né, pra gente conversar. Então, quando a Clarissa começa a falar do significado da história, a primeira frase que ela fala já é para quebrar as pernas de um. Porque ela fala: a incapacidade de encarar a mulher esqueleto e de desenredá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos de amor. Para amar é preciso não só ser forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto. E aí, então, ela passa um tempo aqui, né, falando sobre como a morte está sempre próxima do processo de vida. Então, até me lembrei uma charge que eu vi há muito tempo atrás, que mostra 2 bebês conversando no ventre da mãe e falando como eles estão morrendo de medo, porque eles vão morrer. E eles não sabem que eles, na verdade, vão nascer. Então, essa a relação, né? Então, assim, você nasce, mas você morre para uma vida que você tinha antes. Que era, inclusive, a única vida que você conhecia. A vida que você estava dentro do ventre da sua mãe. E aí, então, ela vai falar sobre essas 7 tarefas, em que ela fala assim, uma série de 7 tarefas que ensinam uma alma a amar outra alma profundamente. Então, a primeira tarefa é a descoberta do outro, que em relação à história é o momento em que você pega o peixe. E aí, o ponto principal desse momento da história é o quão cego a gente fica no momento em que a gente se apaixona. Porque, obviamente, tem uma construção social e cultural, né, dos príncipes encantados e das mulheres perfeitas e adequadas para o casamento. E a gente vê muito claramente isso na história, na hora em que o pescador ele começa a fantasiar a respeito desse peixe fantástico. E nesse ponto da tarefa, se eu fosse resumir toda essa tarefa, número 1, seria resumida na seguinte pergunta, que é: quais são as suas expectativas? Quais são as suas expectativas? E aí, essa é a hora que a gente tem que ser muito sincera conosco mesma. Muito sincera. Porque a gente fala, não, eu não tenho expectativa. Mas no fundo, a gente fantasia. A gente sonha com um relacionamento perfeito, porque a gente vai fazer isso, a gente vai viajar para tal lugar, a gente vai fazer tal coisa, e quando tiver filho, e a casa, e o casamento, e sei lá o que mais. Lacuna, e preencha com a sua fantasia preferida. Então, há essa ingenuidade de achar que o encontro afetivo é um encontro perfeito. Eu ia dizer mágico, mas
ele é mágico de fato. O encontro afetivo, ele é um encontro mágico, mas ele não é um encontro perfeito. Ele é mágico porque há uma mágica que acontece nesse encontro, e essa mágica faz com que a gente se aproxime ainda mais de nós mesmas. Mas a perfeição ou essa ideação, esse ideal, isso realmente não existe. Essa forma de se aproximar do relacionamento é uma forma muito infantil. E é o que faz muitas mulheres permanecerem com grandes frustrações. Acho que isso é talvez o ponto principal dessa primeira parte, dessa primeira tarefa. Mas ela aponta também que existem 3 atitudes para esse encontro com o amor. Que é a busca de alimento, né? Então, assim, como é que você busca o que te alimenta? Como é que você busca o amor que vai te alimentar? Então, existem 3 maneiras de buscar o amor, segundo a autora Clarissa. A maneira do respeito ao encontro sagrado que isso é, que eu acho que é muito raro e muito difícil na nossa cultura. A maneira perversa, que aí entra tanto as relações que elas são relações de poder, ou são relações de abuso, ou que são relações ingênuas mesmo. E aí vem a terceira, que é esse encontro desajeitado, que é um encontro que a gente não sabe muito bem onde botar a mão, a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente tá meio sem conseguir entender de que maneira a gente vai se aproximar, que eu acho que é a maneira como a maioria das pessoas se aproxima dessa busca desse alimento. A gente não sabe muito bem como buscar, a gente busca aquilo que a gente acha que vai nos fazer feliz. Parêntese. Outro dia eu vi tá circulando isso na internet. É um monge, um mestre, falando sobre a definição de amor. E aí ele fala assim que as pessoas, elas falam que elas comem peixe porque elas amam muito o peixe. E aí ele fala, não. As pessoas que comem peixe e dizem que elas amam o peixe, elas não amam o peixe, elas amam a si mesmas, porque elas amam o prazer que comer o peixe traz. Porque se elas amassem o peixe, será que elas matariam o peixe para poder comer? Sem juízo de valor. A gente está só fazendo uma questão meio que filosófica aqui. Muitas vezes, quando a gente diz que a gente ama alguma coisa, a gente não ama aquela coisa necessariamente. A gente ama a sensação, o sentimento, o prazer, a relação que a gente tem com aquela coisa e não a coisa em si. Essa compreensão ajuda, facilita muito na hora da gente perceber a maneira como a gente está se relacionando com as pessoas e com as coisas no mundo. Tá fazendo sentido? Me ajudem aí. Vão enfim, escrevendo aí se tem alguma pergunta, se tem alguma questão, se já tem alguma coisa que vocês querem comentar, pra gente poder seguir, tá? Porque daí agora eu vou, então, seguir aqui vendo o que ela fala. Ela fala assim, todos os apaixonados no início são cegos. Isso é importante, né? Então, ela fala aqui na página 177, o pescador considera que está apenas em busca de nutrição e de alimento, quando na realidade está trazendo das profundezas a natureza feminina elemental por inteiro e esquecida. A esquecida natureza da vida, morte e vida. Deixa eu ver mais o que tem aqui.
Ah, essa parte aqui é excelente. Fala exatamente isso que eu estava tentando explicar agora, que ela diz assim: nós fingimos que podemos amar sem que morram as nossas ilusões acerca do amor. Fingimos que podemos prosseguir sem que morram as nossas expectativas superficiais. Fingimos que podemos ir em frente e que nossas emoções preferidas nunca morrerão. Faz sentido, né? Espero que vocês estejam me acompanhando aqui. Então, o desejo de forçar o amor a prosseguir somente no seu aspecto mais positivo é o que faz com que o amor acabe morrendo para sempre. Então, acho que esses pontos aqui vão refletindo bem o que é essa primeira parte da tarefa. Aí, engraçado que eu escrevi aqui no meu caderninho, né, que era importante buscar a definição de amor, a definição de amar. E aí a própria Clarissa, aqui na página 180, ela fala: o amor tem seu custo, ele exige coragem, ele exige que percorramos a distância. Aí, mais para baixo um pouquinho, ela fala: parece tão repulsivo, mas esse é o momento perfeito em que se apresenta uma verdadeira oportunidade de demonstrar coragem e de conhecer o amor. Amar significa ficar com. Significa emergir de um mundo de fantasia para um mundo em que o amor é duradouro. O amor duradouro é possível, cara a cara, ossos a ossos, um amor de devoção. Amar significa ficar, quando cada célula nos manda fugir. Então, eu acho que isso resume essa parte do capítulo. Daí ela passa, então, para a segunda tarefa, que seria a perseguição e a tentativa de se ocultar. Que, também aqui nas palavras dela, ela fala assim: a psique racional vai pescar à procura de algo que seja profundo e só fisga o que procura. E não só fisga o que procurava, mas fica tão assustada que mal pode tolerar. Então, ela fala nesse segundo momento que quando a gente fala assim, eu quero me apaixonar, eu quero amar, eu quero isso, eu quero aquilo, a gente vai, pede, consegue e depois a gente quer sair correndo. Mas a gente quer sair correndo não é porque o outro nos amedronta, é porque a gente sabe que nesse encontro a gente vai ter que sacrificar nossas ilusões. Então, isso casa com esse momento em que a gente vive, em que todo mundo fala que as relações são descartáveis, que as pessoas trocam de relacionamento com uma facilidade muito grande. Por quê? Porque na hora que acaba esse encanto e aí a gente precisa encarar e deixar morrer as nossas ilusões, é muito mais fácil a gente pegar nossas coisinhas e sair. E ir em busca de uma nova ilusão, do que ficar e encarar que as nossas próprias crenças precisam morrer e vão inevitavelmente morrer. Então ela fala aqui: no início, quando estamos aprendendo a amar de verdade, não compreendemos muito bem muitas coisas. Achamos que ela nos persegue, ela, a mulher esqueleto, quando de fato nossa intenção de nos relacionarmos com outro ser humano de um modo especial é o que fisga a mulher esqueleto, de tal forma que ela não consegue fugir de nós. Onde quer que o amor esteja nascendo, a força da vida, morte e vida sempre virá à tona. É muito bonito isso, né? Bom, e aí ela vai seguir falando sobre a necessidade da alma de encontrar esse relacionamento como um professor. Então ela fala que desse ditado que diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, e que esse professor, quando chega, isso quer dizer que o professor chega quando a alma está pronta e não o ego. E muitas vezes a gente vai buscar as relações afetivas para satisfazer o nosso ego. E isso inclui
todas as nossas relações afetivas, as relações afetivas que a gente tem com os nossos filhos, as relações que a gente tem com as nossas amigas, com os nossos amigos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Muitas vezes a gente tem dificuldade de perceber que é esse encontro que faz com que o crescimento aconteça, porque nós só nos desenvolvemos por espelhamento. Eu sei que tem muitas pessoas, e inclusive que tem religiões, né, que falam da importância de você meditar, de você fazer retiros, de você se retirar, de você ir para uma caverna, mas isso funciona muito bem dentro de uma determinada cultura. Eu tenho dificuldades de acreditar que essa é a maneira de nos desenvolvermos. Eu acho, por exemplo, que é muito fácil a gente sentar numa almofada e ficar meditando para não ter raiva. Difícil mesmo é a gente sentar no carro e dirigir e não ter raiva. Percebe o que eu quero dizer? Então, o que eu quero dizer com isso é que é no momento em que a gente está convivendo com outras pessoas que os sentimentos vêm à tona e que os nossos complexos são acionados. E é nesses momentos em que a gente realmente tem a chance de dar saltos no nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Portanto, se nós olharmos as relações e os relacionamentos com esse olhar de o outro é o meu professor e eu estou ensinando e aprendendo enquanto a gente se relaciona, as coisas ficam com mais sentido. Com isso eu não estou querendo dizer que a gente tem que ficar em qualquer relacionamento a qualquer custo, não. Porque tem relacionamentos que são prejudiciais, que são maléficos, que são problemáticos, realmente. E aí sim, a gente tem que, de fato, se desfazer dessas relações, que são até relações venenosas. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente está falando de relacionamentos onde as duas pessoas estão dispostas a se desenvolver e não de um relacionamento onde uma pessoa está querendo se apoderar da outra. Daí, ela passa, eu vou passar bem rapidamente aqui agora para essa próxima etapa. Tem até mais coisas para falar, mas eu vou deixar. Que é a última que eu vou falar hoje, que é essa parte do desembaraçar o esqueleto. E esse pedaço ele é muito bonito, assim, porque eu fiquei imaginando um novelo de lã todo emaranhado. E às vezes o tempo e o trabalho que a gente leva para poder ir encontrar onde está a ponta do fio e ir tirando aquele fio e até conseguir puxar aquele fio inteiro e desembaraçar, né? Então, ela fala aqui, desemaranhar a mulher esqueleto é compreender que o amor não significa apenas velas tremulantes e plenitude. Desemaranhar a mulher esqueleto significa que encontramos o entusiasmo em vez do medo nas trevas da regeneração. Significa um bálsamo para velhas feridas. Significa modificar nosso jeito de ver e de ser, de modo a refletir a saúde da alma em vez da sua penúria. Desemaranhar a mulher esqueleto é começar a quebrar o encanto, ou seja, o medo de sermos consumidos, de morrermos para sempre. Em termos arquetípicos, desemaranhar algo é empreender uma descida, seguir por um labirinto, penetrar no mundo subterrâneo ou no lugar em que as coisas são reveladas de uma forma inteiramente nova. Ser capaz de acompanhar um processo complexo. Nos contos de fadas, soltar a faixa, desfazer o nó, desamarrar e desenredar representam começar a entender algo, a entender suas aplicações e usos, a se tornar um mago, uma alma sábia. E aí,
que já tô chegando no finalzinho aqui. Se vocês tiverem coisas pra comentar e perguntar. Ela fala que é preciso um coração disposto a morrer, morrer e renascer repetidamente. E uma paciência, né? Porque imagina desfazer um novelo, uma coisa que demanda realmente muita paciência. A tarefa de desembaraçá-la, na tarefa de desembaraçá-la, adquirimos a capacidade de pressentir o que virá, de compreender melhor como se relacionam todos os aspectos da psique da natureza, como podemos participar. Desembaraçá-la é conquistar um conhecimento articulado do próprio self e do outro. Significa reforçar nossa capacidade para acompanhar as fases, os projetos, as eras de incubação, nascimento e transformação, em paz e com a maior graça possível. Pois muito bem, aí a gente volta para o ponto em que eu comecei, que são as perguntas, que é: o que eu preciso deixar morrer? O que precisa morrer em mim para que eu possa amar? Qual é a não beleza que eu tenho? Qual é a utilidade de poder? Que utilidade pode ter para mim hoje o poder do não belo? O que deveria morrer hoje? O que deveria viver? Qual vida tenho medo de dar à luz? Se não for agora, quando? E aí, a Clarissa, ela nos traz um alento de nos dizer que a gente não precisa se preocupar, porque só o desejo de desemaranhar a mulher já é caminho. Eu não sei mais o que eu vou falar. Acho que é isso por hoje. Essa história, ela tem muitas nuances e muitas complexidades. Aliás, como todas as histórias desse livro, a gente poderia passar muito tempo olhando cada pedacinho da história, desde do começo, onde essa filha é sacrificada por esse pai, e aí vira um monte de ossos que é um esqueleto. A correlação que esse esqueleto tem com os ossos que a gente já buscou lá atrás em outras histórias, desde a história do Barba Azul, até a história a primeira história que a gente viu do livro, que é da ressurreição da mulher selvagem, da La Loba, né, onde ela vai catando os ossos. Todas essas histórias, elas estão correlacionadas de alguma maneira. Então, existem muitas formas da gente se aproximar disso. Essa história, particularmente, eu acho que vale a pena a gente se aproximar de duas formas. Se aproximar dessa maneira de enxergar todas essas partes dentro e também de enxergar como isso está operando na nossa vida. Eu não sei onde foi que eu li isso, ou onde foi que eu vi isso nesses dias. Mas talvez tenha sido até aqui no livro mesmo. Há uma coisa muito importante na hora que a gente olha ou lê as histórias, é que a gente pode ver tanto os pontos que estão sendo muito difíceis e muito problemáticos nas nossas vidas, quanto a gente pode ver também aonde está a saúde, aonde estão os pontos que são saudáveis nesse movimento que a gente está fazendo na vida. E não se enganem, assim, tanto entender onde estão os problemas, quanto entender onde estão os pontos de saúde, são desafios, são coisas difíceis de fazer. Às vezes a gente pega uma história como essa e isso mexe com a gente de uma forma tão profunda que a gente tem que guardar o livro e parar de ler ele por um tempo. Eu quase fiz isso hoje, de dizer, não vou. Mas aí onde estaria a coragem? E aí a resposta para essa pergunta: e se não for agora, quando? E se eu simplesmente escolher, vou fechar o livro e vou embora? Quando que eu vou me dispor a esse movimento? Então,
eu acho hoje é isso. Eu não sei se vocês já estão aí com alguma pergunta, algum comentário, não vi nada até agora. Eu vou seguir aqui um pouquinho mais dentro da página, respondendo perguntas que por acaso apareçam daqui a pouco, não sei nem sei se ainda tem alguém aí me ouvindo. E eu vou deixar então o convite para a gente seguir falando dessa história na próxima semana, porque das 7 tarefas a gente falou apenas de 3. Então, semana que vem a gente vai completar o ciclo da mulher esqueleto falando das próximas 4 tarefas. Beleza? Então é isso. Por hoje é só. Obrigada por estarem aqui e até a próxima.